A gasolina teve mais uma alta nessa semana, a 8ª semana seguida que os preços continuam subindo. Na maior parte do país, a gasolina já passou de R$ 6 na maioria dos postos. Por isso, nesse vídeo eu vou te responder 4 das perguntas mais frequentes sobre os combustíveis. Como, por exemplo, a primeira pergunta: por que a gasolina não para de aumentar? A segunda é: até quando a gasolina vai continuar subindo? A terceira e mais frequente: quais os fatores que fazem a gasolina aumentar de preço? Eu não entendo o porquê que ela está subindo, quais os motivos? E a quarta e mais importante pergunta que você deve se fazer: como que eu posso me proteger em relação a essas altas dos preços dos combustíveis que estão tudo ligado à inflação? Neste vídeo eu vou responder para vocês essas 4 perguntas e a quarta é a mais importante, onde você deve aprender a se proteger contra essa alta dos combustíveis. Mas é claro que antes de responder, eu quero te pedir para se inscrever aqui neste canal para que você aprenda cada vez mais a controlar suas finanças e fazer investimentos, e também para que você ajude ao canal a crescer, chegar a mais pessoas e que as pessoas também aprendam mais sobre educação financeira. E no final, se você gostar desse vídeo, você deixa o like. Então vamos lá. Nós nem sabemos às vezes por que pagamos mais caro pela mesma coisa que comprávamos há algum tempo atrás. Pois bem, a gasolina, ela não para de subir por causa deste motivo. Sim, a gasolina está aumentando e um dos principais fatores é o petróleo. Como a maioria das pessoas sabe, a gasolina ela vem através da destilação fracionada do petróleo. E depois que o processo do petróleo está pronto, a gasolina está separada, ela é enviada para a refinaria, onde na refinaria é inserido o álcool anidro, o que acrescenta um pouco mais também ao valor da gasolina. E voltando ao petróleo, o petróleo é uma commodity, ou seja, ele é negociado em dólar no mercado mundial. Quem define, primeiramente, o preço do petróleo é o mercado internacional, pois todos os países estão comprando, e tem também a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que faz essa organização no valor do barril. O barril hoje ele está na 5ª semana seguida de alta. Está chegando de $80 o preço do barril do petróleo Brent, que é o mais utilizado para fazer a gasolina no país. E além disso, os analistas estão prevendo que até o final do ano, até dezembro, o preço do barril do petróleo Brent chegue a $90. Ou seja, se já está a R$ 6 com o preço do barril a $80, quando subir mais $10, a previsão é que chegue a R$ 7 ou a mais que isso o preço do litro da gasolina nos postos aqui do Brasil. E aí vem a segunda pergunta: até quando que a gasolina vai continuar subindo? E agora, infelizmente, é impossível determinar o momento em que a gasolina, que o preço dos combustíveis vão parar de subir. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia. O país está extremamente endividado por questão da pandemia, por causa do auxílio emergencial que as pessoas precisavam para se alimentar. A inflação está descontrolada, chegando a praticamente 10% nos últimos 12 meses. A taxa Selic está sendo aumentada para 6,25 agora na última reunião do Copom. Isso significa que o país vai ter que pagar mais juros pelos títulos públicos. Ou seja, eles estão tentando controlar a inflação com a taxa Selic, porém estão se endividando cada vez mais. E com todo esse desenrolar, vem a terceira pergunta: quais são os fatores reais que fazem a gasolina aumentar de preço? Além de tudo isso que eu falei, a questão do endividamento do país durante o meio de uma pandemia, a inflação subindo e a taxa Selic também aumentando, este ano que vem, de 2022, tem as eleições presidenciais. Porém, nós sabemos que aqui no Brasil tudo começa antes. Tratando de política, tudo começa antes do previsto. Já começou murmurinho sobre Lula, sobre Bolsonaro, e isso começa a estressar o mercado cada vez mais. E historicamente, o dólar, ele tende a subir quando tem eleições presidenciais no país. Se o dólar hoje já está na casa dos R$ 5,40, eu espero que durante essas eleições presidenciais o dólar não suba mais do que isso, porque senão ainda vai ficar mais caro. Sinceramente, eu espero que isso não aconteça, que o dólar não suba mais do que já está, e sim que ele caia. Porque se os analistas preveem que o preço do barril ainda pode aumentar a $10, se o dólar aumentar mais ainda frente ao real, significa que, além do preço do barril subir $10, nós vamos pagar mais alto o preço de cada dólar que subiu. E com isso eu chego na mais importante pergunta que você deve se fazer: como que eu devo me proteger em relação à inflação, em relação ao dólar, em relação a tudo isso que está acontecendo no aumento dos produtos do mercado? E por que ela é a mais importante? Porque ela é a única pergunta na qual você tem o total controle.
você tem o total controle sobre o seu dinheiro. Você não tem controle sobre o preço do barril do petróleo, sobre o dólar frente ao real, sobre as eleições que vão acontecer no país, sobre a pandemia que está acontecendo no mundo. A única coisa que você tem o controle é em relação ao seu dinheiro que você recebe de acordo com o seu trabalho. E por isso que eu quero te falar que existem duas formas de você se proteger. A primeira forma é você se proteger contra a inflação. A inflação nada mais é do que o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é calculado uma média entre os produtos do mercado que compõem a cesta básica. Basicamente, é esse que é o cálculo feito para o IPCA, para a inflação. Para você se proteger contra a inflação, você precisa fazer investimentos atrelados pelo menos ao Tesouro IPCA, porque daí você vai estar garantindo o valor da inflação. O Tesouro IPCA nada mais é do que um título do governo onde ele vai te pagar o IPCA referente ao período. Por exemplo, agora a inflação está próxima de 10%. Se você tivesse investido no título com IPCA, você estaria com o seu dinheiro rendendo 10%. Mas entenda que você não está tendo lucro nos seus investimentos. Quando você está fazendo o investimento no Tesouro IPCA, você está apenas garantindo o seu poder de compra, que ele se permaneça o mesmo. Se você comprava algo ano passado com R$100 e agora teve a inflação com 10%, essa mesma coisa ela custa R$110. Se você não investiu dinheiro, você tem apenas R$100 e não consegue comprar mais a mesma coisa. Já se você fez o investimento no Tesouro IPCA, você vai ter o acréscimo, você vai ter os R$110 e mais um pequeno juros. Então você continua comprando a mesma coisa com o mesmo dinheiro que você já tinha. Outra forma de você proteger contra tudo isso que está acontecendo é investindo no dólar. Sim, isso mesmo, você ter dólares na sua carteira de investimentos, eu pego reais e eu faço remessa para a corretora e transfiro em dólares. E faço investimentos lá nos Estados Unidos. Eu compro tanto parte de títulos públicos do governo americano e também eu faço investimentos na parte de ações e fundos imobiliários que são lá dos Estados Unidos. Essa parte já envolve um pouco mais do seu perfil de investidor moderado e arrojado. Galera, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você não concorda com algum ponto, também deixe no comentário para nós debatermos. Se você gostou desse vídeo, como combinamos no início, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que é um canal legal e ajude o canal a crescer. Eu sou Leonardo Fedato e este é o canal Afluência Financeira.